Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovem Diz. Eu me chamo Daraísa e aqui comigo... Fala, pessoal, tudo bem? Me chamo Luke. Bem-vindos a mais um episódio do Jovem Diz. E hoje vamos trazer aqui um convidado ilustre, que surpreendeu todo mundo. O diretor Ricardo, surpreendeu até a gente mesmo. Gente, o homem é uma máquina, o homem é uma lenda viva. Jailson Santos. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de poder participar desse programa. A honra é toda nossa, Jailson. Jailson, me corrija se eu estiver errado, você foi bicampeão baiano de boxe amador? Bicampeão baiano de boxe amador. Você foi bicampeão também do Nordeste? Bicampeão do Nordeste. O senhor também foi bicampeão do brasileiro de boxe profissional? De boxe profissional. De sparring, tetracampeão mundial. Gente... Acerino Popó Freitas. Treinou também atletas como Minotauro, Anderson Silva, Beth Correia e esteve no maior evento de MMA do mundo, que era o Pride no Japão e posteriormente no UFC de Las Vegas. Caraca, o cara é uma máquina. Uau. É uma lenda viva. Legal, feliz de ter participado desse evento e ter contribuído para o boxe da Bahia. Sim, sim. E também o senhor é autor do livro Muito Além do Ringue. Um boxe, não é? Uma luta muito além do ringue. ringue. Que a gente já ganhou aqui de presente. Qual câmera? Qual? Ai, perdi. Do escritor Jolivaldo Freitas, ele narra a minha trajetória, uma trajetória de dificuldade, superação, mas de muitas vitórias, muitas conquistas. A superação é uma coisa linda de ouvir. Já começando com aquele jeitão, né, Daraísa? Fala um pouquinho como foi essa jornada sua. Como é que o senhor chegou no boxe? Na verdade, para surpresa de vocês estar me entrevistando aqui nesse bate-papo, eu era fã de karatê. Eu comecei no boxe, mas eu era apaixonado por karatê porque eu era fãzaço de um lutador. O senhor começou no boxe? E aí, enquanto estava começando no boxe, o senhor era apaixonado por karatê? Na verdade, eu comecei no boxe porque não tive uma oportunidade de ser karateca. Rapaz! Pois é, eu era fã de Bruce Lee, que era uma estrela. Claro! Era uma estrela mundial. Com aqueles golpes dele, né? Isso, e aí passava muito filme de Bruce Lee. Eu acompanhava Bruce Lee, ficava imitando os movimentos dele. Ia para as bancas de revista comprar revista, mas eu não tive acesso à oportunidade de começar a fazer karatê. Fui convidado por um amigo para fazer uma aula de boxe experimental. Daí, sim. Aí, eu me apaixonei pelo boxe, ele se apaixonou por mim. Aí o senhor fez esse currículo extensíssimo, gigante aqui. Foi assim que aconteceu. Mas vem cá, você se arrepende de não ter continuado no karatê? Não, eu continuo admirando todas as modalidades esportivas, principalmente de luta. Né? Eu tenho um carinho muito grande por todas as artes, mas o boxe, eu fiquei mesmo apaixonado. É uma arte milenar que me fascinou, me desafiou e me ajudou, principalmente eu era muito jovem, tinha 16 anos, a enfrentar os meus fantasmas. Eu vi ali um bocado de ferramenta que eu poderia utilizar no curso da minha vida e eu posso garantir para vocês que deu certo. Mas vem cá, o senhor falou que começou no boxe. Como é que o senhor encontrou esse esporte, se encontrou nele? Tipo, começou a praticar ele, no caso? Na verdade, bairro Populoso, eu sou filho de Pernambués. Nasci, cresci e venci Pernambués. Aproveitar a oportunidade para mandar um beijão à galera de Pernambués. Amo vocês e sou muito querido lá também. E eu fico muito feliz sempre que eu falo de Pernambués. O boxe sempre esteve inserido nessas comunidades. O boxe, a capoeira aqui em Salvador. E com a ausência do karatê, que nós não tínhamos acesso, eram poucas as academias que tinham a prática do karatê, surgiu um fenômeno mundial chamado Mike Tyson. Que leva o brabo Mike Tyson. Seu apogeu na televisão aberta. Quando era pequeno. E com isso, esse acesso a essa informação foi despertando também o interesse pela modalidade. Eu vi reprise de Mike Tyson e, nossa, eu ficava tão animado pra ver aquela luta. Ele acabava com a luta em 2 minutos. Ele é um fenômeno, né? Fenômeno. Pelos seus adversários, por todos, até que não gostavam da modalidade. Com isso, eu fui convidado para ir para uma academia de boxe, num bairro que eu morava. Mas aquela rivalidade de menino, os garotos disseram, olha, essa academia já tem muita gente, você não pode treinar aqui não, e é muito caro, você não vai poder pagar. Eu digo, rapaz, e agora? Aquela coisa de menino de bairro, tinha muita rivalidade. Um amigo falou, olha, tem uma academia na Fonte Nova, que hoje é a Arena Itaipava, né? Sim. Aí disse, olha, lá tem uma academia de boxe, vamos lá, e o preço não é esse não. Aí eu fui para a academia de boxe. Não sabia que eu estava indo
para a melhor academia de boxe, com o melhor treinador de boxe que existia, que era o nosso saudoso Gilberto Oliveira, que além de um professor de boxe, era um educador, era um pai. Ele é o precursor de todo esse movimento. Foi treinador de atletas como Luiz Dória, Reginaldo Holyfield, Joilson Santana, os desbravadores do boxe. E eu acabei entrando no celeiro dos melhores sem ter a menor ideia do que aquilo ali mudaria a minha vida no dia 17 Você estava entre os melhores, então. Caraca, ele lembra a data. 1988. Uma data histórica, né? Histórica. Eu entrei na academia de boxe Data para nunca mais histórica. sair. Excelente. Quando você, durante a sua jornada, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? A história do boxe na Bahia, em todo local, vamos falar da Bahia, porque eu moro em Salvador, né? É de muita luta, de muita resistência. Em 1988, quando eu entrei no boxe, o boxe ele era marginalizado mesmo. Sofria muito preconceito. Normalmente o estereotipo de alguém que treinava boxe era alguém que era brigão, bruto, que era desordeiro. Hoje em dia essa visão tá bem menor, mas ainda continua, né? Nós estamos aqui exatamente para tratar disso também, para que a gente mude essa visão por completo. A luta continua. Tem até uma música de Edson Gomes que fala isso. Vamos, amigo, lute, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Então a luta continua para que nós possamos mostrar a importância do boxe dentro da sociedade, tanto na manutenção também da saúde física e mental. Caramba. Perfeito. Mas vem cá. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou assim na sua trajetória quando o senhor decidiu começar? Qual foi o principal desafio assim que te marcou? Eu acabei não concluindo, não respondendo de forma mais direta a sua pergunta. Verdade. Mas foi legal você me oportunizar. Uma das grandes dificuldades foi exatamente a aceitação da minha família para eu fazer boxe. Tem essa foi uma das maiores dificuldades. Tem a questão da família. Desculpa perguntar, mas quantos anos mais ou menos o senhor tinha quando tinha começou? 16 anos de idade. 16 anos? 16 anos de idade quando eu comecei a fazer boxe. E aí, o que é que acontece? Com 14 anos eu já treinava em cima da laje, que a gente chama de boxe de rua. Boxe fundo de quintal, que até hoje tem esse chamado, esse apelido. E aí eu fui para essa academia com 16 anos. O que é que acontece? Meu pai não queria que eu lutasse boxe, por duas vertentes. Ele disse que filho dele não era vagabundo para treinar boxe e nem queria filho maluco lá. Justamente a marginalização, né? Ele falava assim? Essa foi uma das grandes dificuldades e eu vou ter, toda vez que eu falo isso, 1000 vezes que eu falo, eu acabo me emocionando. O que é que acontece? Oh, meu Deus. Meu pai disse, olha, ele não vai treinar boxe. A mãe sempre daquele jeitinho. Me matriculou, pagava mensalidade. Só que chegou uma hora que ele viu que eu estava levando muito a sério. Eu não parava. Ele, olha, se você perder de ano, você vai sair da academia de boxe. Entendeu? Não quero filho burro, não pode lutar boxe, não. Aí, não, vai tudo bem, eu vou passar de ano. E graças a Deus também, sempre fui um bom aluno, passava direto, tinha mais tempo para treinar. Ele, percebendo isso, cortou o dinheiro da academia. Não vou pagar mais academia não sei o que e tal. E aí, minha mãe dava um jeitinho, mas chegou uma hora que não dava mais para pagar a academia. Mãe é mãe. Aí eu digo, professor, como é que faz para não pagar a academia? Um colega disse, olha, se nós começarmos a lutar, essa taxa de pagamento da academia, ela deixa de existir, porque você acaba representando a academia quando você está lutando. Eu aí, na mesma hora. Me candidatei para me tornar lutador, e aí tínhamos uma peneira interna muito forte, que era muito aluno, muito talento. Fui de uma época que gerou um tetracampeão mundial, então uma época de muitos talentos. Nós podemos comparar a seleção de 82, né, que é tido como uma das maiores seleções do mundo. Você tinha Zico, você tinha Éder, você tinha vários talentos. E então aqui tinha muita gente talentosa no boxe. Existia essa peneira interna, você se classificava para lutar com o público externo, com outros atletas de outra academia. E aí o que é que acontece? Ele, descobrindo isso, cortou agora o transporte. Eu morava em Pernambués, a gente pegava o ônibus e ia para Fonte Nova, onde fica Fonte Nova. E aí eu comecei a usar uma estratégia da época. Qual? Eu optava por ir de ônibus e voltar correndo,
Da Fonte Nova para Meu Pernambués. Deus. Ou ir correndo e voltar de ônibus. Isso aconteceu todos os dias? Não. Mas aconteceu incontáveis vezes. Não dá pra parar o que a gente gosta de fazer, né? É. Uma outra coisa que era corriqueira, costumagem na época. Que você entrava no ônibus, descia pelo fundo, a borboleta ficava no fundo, você entrava, você não era nem nascido nessa época, e aí, quando abria para alguém entrar, a gente descia pela porta do fundo. Nossa senhora. Um clássico. Um segundo mecanismo. Ainda fazem isso, Um mas... segundo mecanismo. Alguém ia passar na borboleta, você pedia, moça, deixa eu passar com a senhora. Ô, meu irmão, deixa eu meu passar. Deus. Ele encostava aqui e você passava. Meu pai fazia isso comigo. Terceiro, passar por debaixo da borboleta. Oxi, ainda tinha Te isso? segurava, depois eles inventaram um ganchozinho que não tinha acesso mais. Uhum. Então a gente passava por todas essas dificuldades e por várias vezes eu ia correndo e voltava. E voltava. Meu Deus. Mas vem cá, Dava você pra ser falou. corredor também. É. Mas vem cá, você falou a respeito dos estudos, né? Que começou no boxe com 16 anos. Uhum. E eu imagino que a rotina de treinos e tal chocava muito também com os estudos. Como é que você fazia para conseguir conciliar? Como eu não trabalhava, né? Então eu não tinha que trabalhar, treinar, estudar. Eu era estudante e treinava boxe. Uhum. Então eu ia para a escola pela manhã, né? À tarde sempre estava fazendo alguma coisa, curso de geografia, banca, e de tarde nós íamos para academia ou à noite. Então nunca atrapalhou assim? Não, nunca atrapalhou. Eu tinha que ficar inventando mentira na escola, porque eu chegava com o olho roxo, aí Meu eu saía. Deus. Bota no poste. Aí eu dizia, Bota pô, no poste. babo, depois o velho, Eu sempre quis saber isso, velho. Sempre quis saber como era. se você continuar jogando bola, você vai morrer. É melhor você se tornar um lutador. Todo dia você chega apanhado aqui desse baba. E ele já Ele- sendo lutador. Ele não sabia que eu era lutador. Mal sabia de bola. eles que quando tinha briga no baba era ele que resolvia. E uma outra grande dificuldade, né, dentro da decisão que você me falou, nós não tínhamos material esportivo como se tem hoje. Sim. Nem as academias tinham material de qualidade. Já que vocês estão me oportunizando nesse momento, o boxe, eu fui de uma geração de um boxe muito rude. Principalmente diante da falta de perspectiva Que tinha. do que aquela prática poderia te levar. Nós não tínhamos nenhum valor social. Não havia nenhuma expectativa profissional. Não existia nenhuma visibilidade. Sim, Nós ainda não tinha fomos de uma essa- época de Orkut, nem de Instagram, nem de Tid. Tid, né? Tid, o nome? Tid? Umas coisas aí agora que estão fazendo aí, esqueci. É TikTok? TikTok. Ah, TikTok, Tid. Não, mas tem algo que tem um nome que se Twitter. assemelha. Que agora já não existe Já mais, não é o existe X. mais, isso. Então nós estávamos fazendo aquilo ali Gente. exclusivamente. Isso aí você corta. Rapidão, velho. Tid, velho. Tid me quebrou, velho. Exclusivamente por amor. Ou seja, você não atraía nada nem ninguém fazendo aquilo, a não ser o amor pelo esporte. Mas vem lindo, cá, já lindo, aproveito lindo. para perguntar. Quais são as principais diferenças que você percebe no boxe da época quando o senhor começou pro boxe atual? É, porque tem, Pergunta maravilhosa. tem muita coisa que mudou, né? Até essa coisa, como o senhor falou, do valor social. Sim. Mudou muitas coisas de forma positiva. Uhum. Nós precisamos realmente admitir que hoje a visão que a sociedade tem do praticante de boxe ou até do atleta de boxe, ela é totalmente diferente de quando nós estávamos Sim. iniciando na modalidade. Hoje, com o advento da rede social, você consegue também se transformar, ficar até famoso Sim. com 7, 8, 10 lutas. Que Você na passa a época ser- não tinha. Não tinha esse A acesso. Nós, visibilidade exigia mais, né? a gente ficava muito feliz quando via o nosso nome lá em negrito, bem pequenininho, na Aham. página do À Tarde. Jailson vai lutar com fulano, Paulo vai lutar com o João. A gente recortava aquilo ali. Então, hoje a sociedade reconhece. Hoje, apesar de se manter uma dificuldade, mas existe apoio de bolsa a bolsa atleta. Hoje, algumas empresas privadas ajudam esses atletas. Voltando para a questão de material, protetor Não. bucal, que é algo bem pessoal, Sim. ele era compartilhado com Nossa! os amigos. Sério? Eu acho que a herpes, a outra doença, corria com medo dos golpes e a gente não pegava, mas acho que ela que corria com medo de ser. O cara calçava o tênis 38, não tinha E sapatilha, a luva 38, também. botava 40, 42 e colocava jornal para preencher o vazio. Ele ia lutar
Com a sapatilha 42. Eu já sabia que eles botavam no jornal, mas eu achei que era brincadeira, Nós não velho. tínhamos acesso a nenhum tipo de conhecimento no que tange a questão nutricional do atleta. Não sabíamos sim. absolutamente nada. Qual era a dieta que nós fazíamos para baixar peso? Parar de comer. Ah! Meu Deus. Parar de beber água, desidratava, eu perdia 10 quilos, eu pesava 71, lutava no 61, tinha que perder 10 E não quilos. ficava Tá mal, brincando, não? né? Eu acho que você me perguntar, só Deus responde. É Deus que dava essa força, porque não tem sentido, você perdia tudo. Perdia vitamina, sais minerais e tal. Você parava de comer, parava de beber água, enchia o corpo daquele saco plástico de botar lixo e corria na rua no sol de meio-dia. Pô. Entendeu? Já saí de Show, Pernambués para ver até Itapuã e voltar. A câmera tá você, Lu. Entendeu? Demorou, hein? E simplesmente não comia para baixar o peso. Aí Meu você pesava em um Deus. dia. Aí treinava em jejum. Treinava Mas em teve jejum. alguma vez que você chegou a passar mal mesmo por Quase causa todo disso? mundo já passou mal em algum momento. Você não passasse mal também, velho? Ficar tonto, você ter crise de choro. Mas o que é mais interessante, você não parava de comer para ficar na cama assistindo televisão nem dormir. Você tinha que treinar. Você tinha que estar dentro do ringue. É isso que eu imagino. A coisa era mais duradoura. Muito, em uma época muito mais rude, até por falta do conhecimento. Então, os embates dentro da academia era de uma força excessiva. Hoje existe um cronograma de treino, onde você modela a força, onde você tem um dia específico para fazer aquele trabalho. E por nós não sabemos qual era o dia, muitas vezes você corria 7, 8, 9 quilômetros por dia para depois entrar no ringue e fazer 10 rounds, fazer 15 rounds. Só- Gente. Eu acho que hoje, Puxa vida. Eu acho que hoje tem até aplicativo que tem treino já, né? É. Tem Sim. aplicativo, Enzo, inclusive, usa um. O acesso à informação é muito maior. Muito. Mas vem cá. Aproveitando, rapidão, Dareza. É porque- verdade, eu tô fazendo muita pergunta. Não, você me deixou agora curioso para que eu aproveitei e fiz duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer: como é que o senhor conseguia adquirir essa resistência para correr, carregar saco, não comer, não beber água, lutar e fazer tudo isso, literalmente parecendo uma máquina? Mas eu fico tão confortável Era a mente- em responder, porque era uma prática da minha geração. Eu não consigo cientificamente dizer a você, ou Não, biologicamente, sim, como é sim, que a sim. gente conseguia fazer isso. Primeiro porque nós já não tínhamos acesso a uma situação que nos possibilitasse suplementação. Nós não tomava nenhum polivitamínico. Polivitamínico que nós tomávamos é o seguinte: sair da academia, um suco de laranja, que era mais água do que laranja, um pão, cacetinho, perdão, uma vara para dividir por causa de gente, o pão chamava de vara. Passava manteiga? Ou pão farofa. É o que Ah. a gente comia. Então, não existia nenhuma suplementação. Entendeu? Aquelas pessoas que lá na frente melhoravam um pouquinho, compravam a vitamina de A a Z, mas isso era um ou outro que fazia. E a galera hoje Não tinha reclamando. acompanhamento, não tínhamos preparador físico. Preparador físico era sua mente, sair naquele dia que do Tororó correndo, até você ir para exaustão e ir para academia. Gente. Cara, não, só Exatamente dessa só- forma. Só corroborando. de imaginar. É incrível. Eu fico pensando também sobre a questão psicológica, né? Como é que ficava Ali o psicológico de vocês? A mente ali já tava blindada. Porque já. eu, assim, de ouvir, eu fico chocada. Eu acho que eu não aguentaria. E ainda já isso. Hã? Se eu aguentaria isso? Nem se eu tivesse 10 anos de academia. Cara, não, só imaginando. Imagina, porque tem gente ainda que fica reclamando. Não, porque tá muito pesado e não sei o que. A geração E hoje... naquela época... Pois é, a geração hoje reclama demais. Aí você vai dizer, mano, eu carreguei esse saco, eu corri 8 km, eu não comia direito, eu não tomava suplemento. Você tem Não noção? tinha perspectiva de nada. Não tinha perspectiva de nada. O material que nós chamamos de luva, a luva do boxe, ela era, já tinha uma validade vencida há muito tempo, ou seja, não trazia nenhuma segurança pra gente. Uma luva que na grande maioria A mão mesmo era ressaía. feita no tabuão, que fica lá no Pelourinho, era feita de forma artesanal mesmo, lá o cara costurava e fazia as luvas. Protetor de boca, eu já falei a você que era de uso coletivo. A sapatilha era um achado, se você conseguisse achar o seu número, entendeu? E não tinha nenhum acompanhamento psicológico. Sim. Nós não tínhamos uma equipe multidisciplinar. Então, o treinador, ele era tudo isso. Nutricionista, fisiologista, técnico,
E houve alguma vez que, por conta de todo esse esforço, de toda essa rotina, você ficou, tipo, muito mal do psicológico mesmo, assim? Às vezes, já aconteceu, às vezes, não, por diversas vezes, não só comigo, possivelmente com outros atletas, eu estava correndo, eu morava em Pernambués, saía ali e ia correr na paralela, ou seja, de Pernambués para ir para Jardim de Alá correndo. Volto a dizer, o conhecimento liberta. Sim. Nós não tínhamos acesso a esse conhecimento. Quando a gente saía para correr com um colega, ali já era uma competição. Tudo era competição. Em vez de a gente correr acompanhando o colega, a gente queria passar na frente dele. Ele queria passar na nossa frente. Saudável. Então, o tempo todo nessa competição. E às vezes eu perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, correndo uma hora dessa? Esse negócio não vai me levar para lugar nenhum. Aí a gente já entra numa questão que eu queria fazer uma pergunta, que é, também o senhor falou sobre a questão da visibilidade, que hoje em dia a gente tem muito mais comparado àquela época. Como é que era fazer todo esse esforço sem ter realmente uma perspectiva de se ia dar certo? O senhor imaginava que ia chegar onde chegou hoje? Era desafiador, era desafiador. O que nos motivava é que o boxe, ele tem esse encanto de atrair multidões. As lutas no ginásio Antônio Balbino, toda vez que eu falo de ginásio Antônio Balbino, eu me emociono. Eu sou apaixonado pela história do Antônio Balbino, do ginásio Antônio Balbino. Não só pelo boxe, se tornou o nosso MGM. O MGM é como se fosse, se nós pudéssemos transformar o boxe em algo fixo, seria o MGM, que é um hotel em Las Vegas, onde ocorria as maiores batalhas do boxe, onde as lendas, as estrelas do boxe se apresentavam. Então era o nosso MGM, era o Balbininho, mas o Balbininho também recebia jogo de vôlei, basquete, era um encontro cultural na nossa cidade através do esporte. Teve jogo de várias modalidades esportivas lá que fascinou os baianos. Aproveitando a pergunta, você, de que forma o boxe ele pode ajudar os jovens? Tipo assim, jovens que têm vícios, principalmente em rede social, jovens que têm medo de enfrentar os seus, como o senhor falou, os seus fantasmas, jovens assim que são inseguros com a vida. Como é que o boxe ele ajuda isso, a fortalecer não só a mente, mas o corpo também dos jovens? O boxe, pela sua própria característica de superação, né? Haja vista o que a gente vê no filme. Vamos lá, campeão, não desista não. Isso, você tem mais um round. Vamos lá, só termina a luta quando bate o gongo. Vamos, se supere. E para a juventude, para todo mundo que está começando a vida, essa questão de você vencer a cada dia. Principalmente aquele que vem de uma camada social desassistida. Ele encontra no esporte como um todo, e eu falo principalmente o boxe, que é a modalidade que eu domino, aquela chave de mudança, onde primeiro ele vai nocautear os fantasmas que atormentam a mente dele. Segundo, quando ele começa a desenvolver, se apaixonar pela modalidade, e ele começa a descobrir que ele é capaz, que ele não é o fraco que as pessoas dizem, que ele não é o fraco que o próprio familiar diz que ele é, que ele consegue fazer também aquilo que aquele cara da televisão está fazendo, ele começa a ter uma autoconfiança, um renovo dentro de si. Com isso abre um leque de oportunidade, não só para ele ter sucesso no boxe, mas também para outras áreas, para ele continuar estudando. Ele quer cantar, ele tem mais força, eu vou querer ser cantor, eu vou aprender a tocar violão. A luta é sempre contra ele mesmo. A luta, o primeiro adversário, o mais difícil que você vai enfrentar durante toda a sua vida é o eu. Tem uma cena do filme Creed que é exatamente isso que você está falando. Que é na hora que o Rock Balboa tá treinando lá o Adonis, que é naquela hora, tá vendo aquele cara ali, que ele tá na frente do espelho, tá vendo aquele cara ali? Ele é quem você sempre vai ver no ringue. Ele é o seu pior inimigo. Não é exatamente quem tá no ringue contra você, é você contra você. Aí aquela cena, eu me lembrei disso, porque remete muito nisso, né? E a cena é tão impactante que teve esse resultado em você, e a galera que tá nos assistindo, eu tenho a certeza, se nós tivermos arma para vencer o nosso eu, o nosso fantasma, você vai estar vencendo um dos maiores, ou se não o maior adversário que nos limita em toda a nossa área da nossa vida. Vem cá, Jailson. Mas falando sobre a sua juventude, quais diferenças você percebe no Jailson antes do boxe, o Jailson de, sei lá, de 16 anos para baixo, para o Jailson pós o boxe, 16 anos para cima? Amei poder responder essa pergunta. Amei. Eu sou grato, muito grato a Deus por ter conhecido a modalidade. Amei mesmo essa pergunta. O boxe transformou minha vida completamente desde que eu fui para a academia.
Aí eu aproveito, já que é um programa feito por jovens, Sim, eu sou o resultado também das minhas escolhas. sim, claro. Eu aprendi o boxe e utilizei todo aquele mecanismo técnico, daquele vigor físico, daquela pujança, para mudar a minha vida. Eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer pessoas, eu queria mudar a minha vida financeira e social. Então eu peguei aquela ferramenta, ao invés de eu estar usando os punhos para estar brigando na rua, buscando desafetos, eu usei aquilo ali. Eu preciso treinar cada vez mais, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso vencer para alcançar os meus objetivos. Quando as pessoas começaram, os colegas do bairro, os vizinhos, a entender que aquele menino começou a dar resultado, começou a viajar para lutar em São Paulo, Aracaju, Pernambuco, Rio de Janeiro, eu comecei a ser uma referência para os meninos da minha geração. Então eu comecei a me destacar diante daquele contexto sempre difícil, né, de bairro Sim. populoso. E eu comecei a me destacar, principalmente aquilo que eu falei, na escolha de dizer, eu não quero ser o moleque do boxe, eu quero ser o campeão do boxe, eu quero ser um exemplo do boxe. A diferença do campeão para um moleque, né? E a parte, só um minutinho, Oh, o que me faz hoje, olhando para vocês, muito feliz, é eu voltar para o bairro que eu nasci, cresci, e ver os meus colegas, que hoje têm a minha idade, dizer, Jailson, dê um conselho ao meu filho aqui, conte a sua história para ele. Você vê mãe chamar e dizer assim, bote meu filho para treinar, não quero que Ele se envolva. ele morra, não. Caramba. uau. Não quero que meu filho morra, não. Isso é muito forte. O maior prêmio que eu ganhei é eu poder voltar onde eu nasci e cresci Se tornou um exemplo de e ser superação. abraçado por idosos, por garoto, ser respeitado, Se tornar a grande referência, né? ser uma referência onde você nasceu, cresceu. Uma propaganda que eu fiz recentemente no governo do estado, quando eu cheguei no bairro, eu acho que eu comecei a sentir mal, da forma que eu fui acolhido e como a produção disse, velho, como você é querido aqui. Então, eu acho que esse foi o maior prêmio que Deus me deu. Foi eu ser esse exemplo para o meu filho. Tenho um filho também jovem, Quantos de anos 25 vocês anos. Ah, Né? já é mais crescido. Mas que cresceu com essa referência. O pai dele fez uma escolha que transformou a vida dele. E que eu sempre disse a ele que vai mudar a sua vida é você estudar, estudar e praticar esporte. Ele não escolheu boxe, mas continuou estudando com fé em Deus. Já vai estar se formando em medicina. Uau, Oh, médico! Excelente. Que é uma conquista também, né? Você conseguir furar essa bolha Sim. e você conseguir dar ao seu filho um norte de que você precisa se libertar. É bíblico, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Quem liberta, principalmente o jovem, é você estudar. Estude. Conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento tira as É a algemas, tira os cadeados e você voa e vence aí. Uau. E quando o senhor começou a entrar nesse esporte, você imaginava que fosse chegar tão longe? Eu confesso que não. Eu confesso que eu não imaginei que cada dia, round a round na vida, eu estava construindo um legado. Cada soco, cada luta. Aí você me fala aí na prática. Eu não tive uma visibilidade, mesmo que eu não fui um campeão mundial de boxe, onde a televisão está o tempo todo. Mas em todos os lugares que eu chego em Salvador, alguém me conhece. Uhum. Entendeu? Eu me tornei, já a gente vai falar sobre a questão do boxe fitness hoje, do boxe como manutenção da saúde. Sim. Mas para não atrapalhar aqui, fechando essa parte, eu me tornei uma referência para lutadores, para campeões e para futuros campeões. As pessoas me veem pelo meu comportamento, pela minha forma que eu ainda continuo mantendo a questão da manutenção da minha saúde.
pelas escolhas que eu fiz nesse meu caminho, aonde eu consegui furar a bolha e costumo dizer, o boxe ele é para transformar a sua vida. Porque essa questão física é muito pouco para a grandeza que a modalidade tem para ali ofertar. Estar aqui com vocês é uma vitória. Tá batendo esse papo, vendo esse seu olhar aqui e vendo essa juventude que está aqui nos assessorando, isso é uma vitória, isso não tem dinheiro que pague. Receber um abraço do meu amigo ali. São momentos como esse que realmente representam a Que verdadeira. diz assim, valeu a pena os dias Que a luta foi muito além do ringue. Foi muito além. A luta foi muito além do ringue. Foi muito além do ringue. Uau. E agora entrando mais nessa questão. Silêncio, né, velho? Oi? E que silêncio esse agora, velho. O cara. Eu vou dizer o quê, gente? O cara foi no de fundo tudo da que ele alma falou? agora, velho. Não tenho o que dizer. Bom, eu tenho uma pergunta. Aí eu ia fazer, mas pode fazer. Vai. É, jogo rápido. Eu quero muito começar o boxe. E não só eu, como provavelmente quem tá assistindo também, que sabe que o boxe não é somente a porradaria, né? Como a porradaria estereotipada. Isso. E qual é o conselho que o senhor deixa pra mim, pra todos os jovens que querem começar? Maravilha. Outra pergunta também. Dá pra treinar em casa, improvisar, comprar luva, comprar um saco de pancada? Esse tema que você puxa ele me preocupa. Sim, Ele me preocupa. O boxe é um esporte de contato. sim. Todo e qualquer esporte de contato, ele torna-se uma modalidade incisiva, para não soar como se eu estivesse criticando os profissionais que estão atuando agora. Porque tudo se renova. Sim. Os atletas se renovam, os professores se renovam, mas nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós estamos Claro, fazendo. sim, com certeza. Aí vem uma pergunta. Esse professor treinou com quem? Aprendeu com quem? Quem atestou que ele é professor? Qual é a experiência que ele tem com a modalidade para cuidar de vida? O conhecimento. Eu faço questão de salientar. Não é cuidar do atleta. Primeiro é cuidar de vida. É cuidar do psicológico de um jovem. Porque quando você pega alguém que não está em condições para, você leva ele para dentro de um ringue e ele toma um nocaute, ou pelo simples fato dele estar perdendo uma luta, ou o que nós chamamos hoje de sparring, seja de uma academia, seja na casa de um amigo, você pode, ao invés de fazer um trabalho de renovo, de ativação dele, você destruir a perspectiva dele como pessoa. O que era pra ser algo bom, transformador, se torna um trauma, né? Muitas vezes. Se torna um trauma e às vezes irreversível, porque ele já buscou a modalidade para querer se tornar forte. E lá ele, por uma irresponsabilidade, muitas das vezes, daqueles que estão dirigindo ele, e às vezes não tem a menor condições de dirigir a si mesmo, imagina outro, pode estar destruindo um sonho de uma pessoa em todas as suas áreas. Basicamente ele aprende com um reflexo ruim, né? Um reflexo ruim. E aí, isso hoje, o boxe hoje emprega. O boxe hoje é uma modalidade na área fitness, que eu sei que vocês vão abordar já esse tema, Sim. onde as pessoas buscam uma atividade, e aí uma notícia maravilhosa, principalmente o público feminino. Mas é preciso saber quem é que você está treinando, com quem você está dando aula. Eu não posso chegar aqui agora e tomar um curso de 3 horas e sair daqui professor de Hapkido. Eu não posso chegar aqui agora, tomar um curso dia de sexta, sábado e domingo e sair daqui faixa preta de jiu-jitsu. Eu não posso fazer um curso de 3 dias e estar sendo contratado pelo Bahia City. Isso não existe. Não é da Isso noite não pro dia. existe. Entendeu? Então é preciso, a sua pergunta, que os pais, que os próprios atletas tenham cuidado com quem você está iniciando ou continuando a treinar. Porque tem muita gente boa trabalhando no Boxe Salvador, profissionais de excelência, mas como qualquer lugar, tudo que está na moda, tudo que está Em alto. dando resultado em alta, aparece os 7-1, né? Aquelas pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali, mas que está achando bonitinho, eu vou entrar nessa aí. Vem cá, agora falando sobre o boxe na questão da saúde mesmo.
como um esporte praticado para a saúde. Como é que funcionaria essa relação? Como é que uma pessoa pode praticar o boxe apenas não para se tornar de alto rendimento, mas só para Ter a vida estável. exatamente, tipo, como exercício. Aproveitar para mandar uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo. Galera, o boxe pode ser praticado por qualquer pessoa, de qualquer sexo, de qualquer idade. O que, logicamente, para qualquer prática esportiva, é necessário que você faça seus exames médicos, porque a única pessoa que vai atestar que você está em condições de fazer qualquer modalidade esportiva é o médico. Passando por ele e sendo avaliado e aprovado, vem para cá, procura um professor habilitado, porque a modalidade ela é rica. O boxe ele tem um poder fantástico de melhorar coordenação motora, visão periférica, concentração, memorização, perda de gordura visceral, aquela que fica ali escondidinha aqui no VV. Um aliado no combate à depressão, um aliado na prevenção de câncer, um aliado no combate para nocautear o sedentarismo, E ele também além de melhorar a autoestima, dar um nocaute na fadiga, dar um nocaute naquela preguiça, entendeu? Então, apenas se oportunizem. Apenas se oportunizem. Faça seu exame, procure um profissional habilitado, porque é fantástico. Vai uma notícia boa também para você estar nos assistindo. A mulherada dominou o boxe. Então, as mulheres estão aí dando um show. Verdade. Antes da gente começar o podcast, a gente estava aqui conversando. E você falou sobre 90% das público. pessoas do seu público que você atende são mulheres, né, no caso. E como é que o senhor vê isso? Porque, por ser uma luta, as pessoas têm uma visão de que é mais algo para os homens. Masculinizado. Masculinizado. E como é que o senhor vê isso? Pois é, as mulheres, como em todas as áreas, entraram e estão aí dando um show de competência. Inclusive, Sim. o último jogo do Bahia foi um trio feminino que marcou. Né? E é verdade. Foi, e eu achei massa aquilo ali. E no boxe, as mulheres, a única coisa que difere dos homens é simples e unicamente na sua estrutura física. Não falei de condicionamento físico, não falei de técnica, não falei de garra, não falei de determinação. Então, assim, é um sucesso. E o resultado fantástico. Haja visto que as mulheres ainda têm aquela questão de TPM, essa questão hormonal, que o boxe também ajuda nesse período. É maravilhoso. Levando também para as mulheres aquela autoconfiança para os embates do dia a dia e todas essas coisas que as mulheres... Fortalecimento mental, principalmente. Perceberam como o boxe é rico? Muito. E poucas pessoas falam disso, né? Pois é, porque as pessoas precisam entender que o boxe foge daqueles dois homens fortes, brigando, musculosos, se enfrentando. Esse boxe existe, é o boxe de competição, para aqueles que buscam o objetivo de alcançar um outro resultado. Mas o boxe vai muito além disso. Muito além. O boxe ajuda, inclusive, em uma fala que normalmente quando a gente fala de ressocializar, a gente sempre leva alguém que está na marginalidade, ou seja, à margem da sociedade. Não. Uma academia que as pessoas estão ali todos os dias e não se falam, elas precisam se ressocializar. Uma academia que alguém passa pelo outro e não dá boa noite, na minha sala de aula, eu tive o privilégio de dar aula nas melhores academias de boxe não, Academia Fitness de Salvador, onde tinha um boxe dentro das modalidades, e tornei a modalidade um dos carros-chefes de todas as melhores academias que eu trabalhei. Caraca. Usando uma ferramenta imprescindível, a valorização do ser humano. E eu comecei a dizer, por favor, João, percebia que João não falava com Maria, eu dizia, por gentileza, coloque a luva na mão de Maria. Maria, ajude aqui a amarrar o cordão de João. Daqui a pouco, as pessoas estavam se falando. É como eu falei no início, eu sou um ativador de pessoas. Eu tenho um chamado no boxe para unir pessoas. É inadmissível que alguém esteja na academia todo dia e não fale com o colega que está do lado. Então, ressocializar não é só aquele menino que está na favela, não. Ressocializar são pessoas que vivem no seu mundo e não conseguem olhar o seu companheiro à frente
Então, ele também tem essa ferramenta de fazer essa socialização e essa ressocialização de pessoas que se acham, até às vezes, que está acima dessa condição de se relacionar. Sim, e quando a gente fala sobre essa questão de ressocialização, a gente sofre muito também o impacto da pandemia. Sim. E é uma coisa que eu também queria perguntar, porque o boxe é um esporte de contato. E como é que foi essa época de pandemia? Como é que impactou na sua visão? Época difícil para todos nós, um período realmente assombroso. Né? É um tema que, se a gente for falar da pandemia aqui, a gente vai entrar em várias áreas, reflexões, porque foi um momento difícil. Sim. No que tange não só a saúde física, mental, como também a saúde financeira. Sim. Eu sou funcionário público e eu tinha o meu ganho, né, além do meu trabalho com boxe, mas tinha muita gente que só vivia do boxe. E aí? O que fazer? As academias fechadas, as pessoas no primeiro instante da pandemia não poderiam, de fato, ter contato com ninguém. Surgiu uma outra possibilidade que o ser humano tem essa condição de, na hora da adversidade, criar soluções, que foi as aulas online. Então, uma pessoa comprava o seu pacote de aula e ficava em casa treinando. Eu fiz algumas aulas, inclusive, gratuitas também. Comecei a fazer podcast para dizer à galera, vamos treinar de casa, puxa o sofá ali. E cada um, na sua respectiva área de atuação, foi cooperando com a sociedade para a gente sair desse período. Mas foi muito difícil, porque você não tinha acesso às academias. A pandemia excluiu isso, né? Essa coisa do contato. Do contato. A pandemia é porque a gente esquece as coisas muito rápido, mas foi muito difícil para todos nós. E nós vivemos até hoje sobre os efeitos pós-pandemia. Exatamente, ia perguntar sobre isso. Quais foram os principais impactos que o senhor percebeu depois da volta da pandemia, depois que passou? As pessoas estavam com sequelas. Eu vejo a volta da pandemia, todo mundo voltou um pouco acelerado. Porque quando a gente fala, a sua pergunta é interessante, porque quando você me faz essa pergunta, é algo muito pessoal. Se você me disser assim, o que você esperava do retorno da pandemia que você não sentiu? Eu tenho visto as praças de Salvador cheias, as pessoas hoje têm uma motivação a mais para fazer atividade física. É uma cultura que nós não tínhamos. As nossas praças estão sendo utilizadas, mas eu imaginei que nós fôssemos voltar mais amorosos. Eu achei que nós fôssemos voltar compartilhando mais amor. Eu não sei se por conta dessa prisão, por conta da necessidade de rever algumas coisas, seja no âmbito social, profissional, é uma opinião pessoal. Eu acho que a crescente desse amor eu não senti na prática, no retorno. Eu pensei que a gente fosse ser mais carinhoso, mais cuidador, mais paciente, mais tolerante. Eu acho que nós ficamos ainda mais imediatistas, querendo resolver as coisas, esquecendo um pouquinho. Ansiosos. Sim, ansiosos. E as coisas acontecem hoje na necessidade, tem que ser agora. Senão isso está deixando a gente doente também. Infelizmente foi um dos impactos, né, do que aconteceu, mas acho que com o tempo, também com a ajuda do esporte, das outras formas de ressocialização também, como o senhor falou, é algo que a gente vai moldando com o tempo. Mas falando de coisa boa, antes do podcast começar, a gente batendo bate-papo, descobrimos que... Ele é amigo do professor Ricardo Monteiro. Claro que a gente ia falar. Descobrimos que além boxeador, de campeão. Ele também tem outro talento. Tem pegadinha aí. Ele é cantor, gente. Ele é cantor. Cantor, já cantou com o Ricardo. E é claro que a gente ia pedir pro senhor dar uma palhinha. Palhinha. André, você consegue colocar o... André, na verdade, eu sou cantor de banheiro, eu gosto de cantar pra brincar. Não é para cantor, canta, pô. não é cantor profissional, eu canto. sei, mas canta. Canto, faz bem a minha alma, faz bem pra minha cabeça. Mas não precisa ser profissional pra ser Tá cantor. bom, eu aceito o desafio. Aí, ó. Você consegue, André? Eu vou ver se eu consigo. Já a primeira luta fora do ringue agora. Então a gente pode puxar alguma coisa. Eu vou puxar até uma música de um estilo diferente. Eu gosto de cantar música sertaneja, mas eu posso fazer outra coisa. André que determina aí. Vamos colocar uma... Não, mas pode seguir. Pode Vamos ser. cantar aquela... Vamos cantar uma música Uma nova, música né? que é um hino maravilhoso. De Edson Gomes, que fala de amor, dessa coisa toda. Faz.
e ando sobre a terra e vivo sobre o sol. Caraca. E as minhas raízes eu balanço, vem me regar, mãe. Tá bom, galera? Homenagem da minha mãe que perdi recentemente. Caraca, isso foi incrível. Sinto muito. Isso foi incrível, cara. E agradecimento aí Isso foi incrível. por tudo que ela fez. E todas as mães aí. Obrigado! Excelente. Tem umas perguntas aqui da produção, que é até referente ao que ele falou, né, sobre o fitness, né? Se você quiser, você já pode comentar aí. Sobre a parte do fitness. Oi? A pergunta que ele puxou um gatilho sobre a parte da Box Fit. do fitness, né? Sim. Como é que funciona o Box Fit? E tem alguma diferença para o box normal? Ah, é uma pergunta. Mas tá sendo gravado? Isso. Ah, sim. A diferença do box fitness pro boxe de competição está exclusivamente no resultado final. Ou seja, a mulher ou o homem, o jovem, quer fazer o boxe com o objetivo de perder peso, outro para combater o estresse, outro porque quer iniciar uma prática esportiva, uma outra pessoa porque quer aprender a luta. Eles não precisam passar por alguns viés que é dado àqueles que querem lutar. Ou seja, você não vai cobrar o mesmo desempenho físico e técnico desse atleta. Ele está ali como um entretenimento também. Então, a grande diferença está na intensidade que se dá à aula, entendendo que são objetivos diferentes. Mais uma vez, eu ressalto, precisa-se procurar um profissional que esteja habilitado A dizer se você está... para você dizer que você está apto ou não. Porque não existe alguém que vai dizer, eu estou aqui porque eu vou ser lutador. Ser lutador é algo que você vai descobrir no curso do seu treinamento. Então, não existe uma receita já pronta, eu vou ser treinador, eu vou ser lutador. Às vezes não é bem por aí. Tem um negocinho que eu quero mostrar assim. A gente pode ver? Fala aí, galera. Eu quero fazer depois uma dinâmicazinha com você sobre o mito verdade do boxe. Ótimo. Pra gente desmistificando. O André quer Mostrar? mostrar algo? Não vou conseguir, galera. Tem Mas certeza? era o quê? Não, é mostrar uns vídeos dele no box. Ah, queria ver. Umas lutas no boxe ia ser massa. Ia ser da hora, mas acho que não tá saindo. Que pena. Mas vem cá, qual foi a luta que mais te marcou, assim, na sua A trajetória? luta que mais me marcou foi exatamente aqui em Salvador, lutando com outro baiano chamado Marcos Antônio Bago, que era Como? o Marcos Antônio, apelido Bago. Aham. Tem essa luta até no estado. Isso. Porque envolveu muita emoção, porque ele era um ídolo. Aham. Eu também estava em ascensão, já era consolidado. E é algo que não era comum. 2 baianos se enfrentando, eu já era o campeão, ele me desafiou. Como será que deve ser você lutando com um ídolo seu? Rapaz, é difícil. Ele não chegou a se tornar o meu ídolo, mas eu tinha muito respeito e admiração por entender que ele era um dos maiores lutadores do país na época, não só da Bahia. Então, e eu tinha uma outra coisa, eu sabia que se ele passasse do 6º, do 7º, do 8º round, ele se tornava mais perigoso. E nós estávamos, a nossa luta era para ser 10 rounds. Eu disse, eu tenho que ganhar esse cara logo no início aí, porque quanto mais ele luta, é como se fosse na corrida, o cara que é fundista, não tem um maratonista que então ele era assim, ele ia crescendo. Cada Aí eu round ele ia treino- crescendo. Cada round ele ia crescendo. Eu treinei uns 45 dias especificamente para essa luta. Esses E lutadores são consegui- máquinas, E velho. consegui uma vitória contundente. E foi marcante, assim, o ginásio. Tem uma cena que Caraca, que marcou minha incrível. vida. Foi quando eu estava aquecendo Aham. no vestiário. O vestiário ficava na parte superior. E aí o pessoal, Jails, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí o treinador, coloque a mão dentro do Comungol. Quando eu fiz assim, que a galera viu a bandagem. Bandagem é aquilo que você vê na mão. Que a gente coloca na mão, aquela faixa. Ah, sim, a faixa. Que eu Sim. fiz assim, meu irmão, o estádio foi a loucura. Caraca, que incrível. E aí, Com Balbininho? Deixa eu ver. Não é melhor colocar Gelson Santos Box versus eu acho que essa luta é essa aqui. Muito Além do Ringue. Eu acho que é essa aí.
Variação muito grande, à direita, à esquerda, por baixo, agora Jailson, se der mais um, ele cai. Suporta bem, mas passando vago. Mais uma direita, outro cruzado, a sequência é um massacre de Jailson. Excepcional. Olha, vai ser meio pesado, né? Você não tá acostumado, né? Não, é tranquilo também. Mas acaba aí agora. Variação do golpe direto. Você conseguiu pegar ele. Mas o Marco Antônio Vargas continua aí. O guerreiro em cima do ringue. Jailson persegue a caça. Cruzado, direto, esquerda, gancho. A variação e agora a queda. Acabou. Mantém o título campeão brasileiro. Categoria leve, Jailson dos Santos. Deve ter sido uma honra lutar com ele. Eu depois fui lá, abracei ele no vestiário. Vocês são rivais mesmo? Não, depois aí acaba tudo. Fica tudo no ringue. Fica tudo no ringue. A adrenalina é tão grande que você descarrega e abraça e tal, entendeu? Mas volta coisa a linda, repetir para vocês que estão assistindo. Absolutamente. Não! Não quero falar nada não. É para as meninas aí, para os rapazes. Não tem nada a ver com boxe fitness. Essa veemência que você tá vendo ali, absolutamente nada a ver. Um clima gostoso e tal. Eu não falei porque... eu tenho evitado falar para essas coisas acontecerem, mas com fé em Deus, esse ano eu vou estar abrindo minha academia aqui na Orlando Gomes. Vocês sabem, né, que tinha uma loja daquela moto famosa, como é o nome? Harley Davidson? Sim, que fechou, inclusive. Sim, que fechou. A academia vai ser ali. E eu vou lembrar de você para que vocês estejam lá. Opa! Na inauguração, tomando seu champanhe, seu vinhozinho. A gente vai com matéria. É de coração. Excelente. Não vou esquecer, não. Excelente. Excelente. Que honra! Excelente. Convite aí, ó. É sério, o convite é real. Que Tá honra! gravando, né? Fechamos? Sim, galera, porque já são 5h10. Tranquilo. Aí a Foi gente excelente. encerra. Você quer fazer aquela... Não, pode fazer a encerração. Não, pode fazer o que você A única pergunta que eu tinha pra fazer... Não, o joguinho. O mito, a dinâmica. Agora Bem aquela lembrando. parte chorando, você corta, viu? Hã? Aquela parte chorando, você corta. Já contei, já pedi pra galera. É só alguns mitos ou verdades. Pode ser uma explicação rápida, dizer sim, verdade, Tranquilo, mentira. tranquilo. Vamos fazer então, tipo, bate e volta? Mas ficou... É porque o que eu fiz não Ah, é então diferente, beleza. não? É melhor você fazer. Pronto. Mas Eu você só faz, comento. você faz também, pô. Dá uma lida. O primeiro mito é verdade. O boxe, ele é um esporte de combate é o mais desgastante fisicamente? Eu diria que é um dos mais desgastantes, sim. Tá. Porque os movimentos é muito concentrado no tronco e na cabeça. Nós não temos tempo hábil para ficar no chão. E quando há o clinch, é um movimento muito rápido. Você tem que estar sempre em combate. Sim. Tá. Mito ou verdade? Pra ser um bom lutador, só força física importa. Muito pelo contrário. Para ser um bom lutador, precisa ser inteligente e usar bem a sua condição física. Mito ou verdade? A disciplina do boxe é mais exigente que as das outras modalidades? Eu acho que todo esporte de alto rendimento requer disciplina. Tá. O boxe é mais técnico do que o MMA. Eu acredito que o boxe ele tem uma plástica muito mais bonita de se ver do que o MMA, porque é uma junção de várias artes e naquele momento às vezes fica até difícil você discernir o que o atleta está fazendo. Mas eu também sou apaixonado pelo MMA e acho que eles são super atletas. É verdade que o boxe, Peraí. É verdade que o boxe, na maioria dos atletas, utilizam apenas para canalizar a raiva? Não, mito. As pessoas utilizam o boxe por dois caminhos. Ou para manter sua forma física, ou, na grande maioria, para mudar de vida. Certo. Finalizei O aqui. boxe fitness é só pra quem quer perder peso. Negativo. O boxe fitness é para quem quer melhorar a coordenação motora, visão periférica, para quem quer queimar caloria, para quem quer combater depressão, para quem quer sorrir, para quem quer ter mais energia, ter mais vigor físico, para todo mundo que está nos assistindo. É para você também, viu? Ó, já fica a dica. Então foi isso. A gente já está chegando ao fim, infelizmente. Eu Esse tava podcast gostando muito enriquecedor. do papo. Apesar de eu ser leiga nessa questão de esporte, principalmente boxe, eu não entendo nada. Mas foi incrível aprender um pouco com a sua experiência, ouvir as suas histórias. Eu me sinto muito honrada por tudo
tudo que o senhor compartilhou com a gente, a sua história de superação, que é uma história de superação, sim. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Pela voz também que ele cantou, né? Verdade, ele cantou pra gente. Que honra. Improvisei aí. Inclusive, gente, muito obrigado também Pelo nosso presente. por esse presente aqui maravilhoso. Isso aqui não é somente um livro, isso aqui é um manual pra vida. Isso aqui é incrível, é uma luta, como o próprio nome já fala, é uma luta muito além do ringue. Aí também já fica pra vocês uma recomendação pra vocês também comprarem e ler o livro, né? Pessoal, muito obrigado também. Feliz em poder participar desse programa. Para mim também é enriquecedor trocar essas informações. Me faz me manter no caminho da minha escolha e aproveitar a oportunidade também para dizer essa juventude aí, continue acreditando no seu sonho, continue estudando, depois você vai contar a sua história positiva. Opa! Já fica aí também o conselho. Assim, se o senhor quiser, olhando nessa câmera, por último, para finalizar, a gente já encerra, dando um conselho para os jovens que querem seguir no ramo do boxe. Qual o conselho, assim, principal? Ou até para os jovens que querem. Galerinha, você quer estar iniciando agora no mundo do pugilismo, em primeiro lugar, acredita em você, nada é fácil, continue dia após dia treinando, deixe as coisas acontecerem naturalmente, mas você precisa acreditar em você para que as coisas aconteçam. Não desista. Não desista. Gente, foi isso. Encerramos por aqui com esse conselho maravilhoso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, E sigam já. a gente no Instagram. Ah, esqueci Jovem de passar Conselho no Instagram, Online e o seu depois- Instagram. Instagram. E o link do... E o Link- compra o livro, gente. Ah, sim. Ah, é? Não está à venda ainda em link. A gente vai estar, já tem uma empresa fazendo isso. Eu volto aqui, eu mando aqui, vocês me ajudam. Beleza. Pronto. Tá bom? Show de bola. Combinado. Beleza? O Instagram pessoal do senhor? Jailson Boxe. Sigam lá, viu, gente? Valeu, pessoal. É Tamo isso, junto. beijo. Até o Tchau. próximo episódio. Vocês podem continuar aí pra eu tirar uma foto de vocês daqui e depois ali nesse. Claro. Ah, você deve estar